Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Fluminense segura o Flamengo no Maracanã e mexe com a parte de cima da tabela. O Tite não foi muito bem nas substituições, o Flusão melhorou no segundo tempo, vamos falar sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Primeira coisa, perdão pelo eco, né? Eu tô de mudança aqui, tô fazendo um estúdio novo, então daqui a alguns dias você terá a melhor qualidade possível em áudio e vídeo. Por enquanto, paciência, muito obrigado pela sua compreensão. E se inscreva no canal, né? Eu posto conteúdos diários, aleatórios, muitos conteúdos aqui, então você, estando inscrito, ativando a notificação, você recebe imediatamente o conteúdo. Obrigado para quem está comigo há muito tempo e valeu para quem está chegando agora. Vamos lá, vamos falar desse Fla-Flu no Rio de Janeiro. Primeiro tempo todo do Flamengo. Flamengo que buscava uma vitória para subir de vez ali para o pelotão de cima dos 59 pontos. O Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Bragantino, que é outro postulante, e precisava jogar contra um time que, teoricamente, não faz mais muita coisa no campeonato. Agora, vai dizer isso para os caras diante de um clássico, dentro da rivalidade, em que dos 6 clássicos disputados até então entre Flamengo e Fluminense na temporada, 2 vitórias para cada e 2 empates. Então hoje era a definição, no caso acabou empatado de novo, então é tudo igual, é muito equilíbrio, ninguém quer ceder, evidentemente, né? E o Fluminense obviamente não encararia como um amistoso, mas o Flamengo jogou a vencer o primeiro tempo, e do jeito que tem que jogar contra o Fluminense do Fernando Diniz, desconfortando, né, o time do Diniz, marcando a saída de bola, marcando alto, fazendo aquela pressão inicial, e com isso o Flamengo poderia ter vencido o primeiro tempo até por um placar bem mais elástico. O Fábio teve que fazer algumas grandes defesas, uma delas com a cara, num chute do Felipe Luiz, o Gerson chegou, o Cebolinha deu bola na trave, o Cebolinha deitou pelo lado esquerdo, o Samuel Xavier ficou zonzo, tomou uma bronca, uma carraspana do Diniz, uma das paradas técnicas, né, para hidratação, muito calor no Rio de Janeiro, aliás, no Brasil inteiro. Então, assim, o Flamengo fez o que tinha que fazer na primeira etapa, mas poderia ter construído uma vantagem maior. Apenas faz o gol com o Arrascaeta, que é um craque, que recebe a bola do Eric Pulgar, tira o Nino da jogada, o Nino tropeça, se desequilibra, cai de cara no chão, e o Arrascaeta de perna esquerda na frente do Fábio, um chute seco no canto, ela bate na trave ainda, morre no fundo da rede, 1-0 o Flamengo, fazendo justiça ao que era o primeiro tempo. O Fluminense não estava jogando, não estava conseguindo jogar, né? Dá pra gente colocar dessa forma. Só que aí vem a segunda etapa, e aí o Fluminense do Diniz, o Diniz é maluquete mesmo, ele tira o zagueiro Marlon, coloca mais um atacante, né? No caso foi o Johnny Gonçalves, que inclusive acabou fazendo gol. Na verdade, o Johnny Gonçalves entrou no lugar do Keno, né? O Marlon acaba saindo para entrar o Lima, né? Que é um meia atacante, né? Um jogador de frente. Ele com isso abre mão de um dos zagueiros, bota ainda o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo, e só lá na frente ele depois tira o Johnny Gonçalves ainda para botar o Lelê e o Alexander na vaga do Ganso. Mas ele faz 3 substituições e começa numa postura muito mais agressiva a ocupar o campo do Flamengo. E o Tite não percebe não percebe ou demora ou fica omisso diante disso, né? Mas dava para ver que o Fluminense já estava mais com a bola, já atacava mais, já buscava mais o ataque, e o Flamengo foi deixando o tempo passar, até que numa jogada o Johnny Gonçalves acabou aparando um cabeceio do John Arias, né, entrando no meio da defesa, ele se choca ainda com o goleiro Rossi, empurra para o fundo da rede, 1-1, o Fluminense empata o jogo. Mas o Fluminense inclusive teve chance para virar a partida, como o Flamengo também teve as suas oportunidades, e o Fábio fez outras boas defesas, mas o Fluminense no segundo tempo jogou melhor e poderia realmente, como eu disse, ter virado o jogo. O Tite demorou para mexer, e é curioso o que eu vou dizer agora, cara, porque assim, quando a gente olha que na comparação inclusive dos elencos, né, em nomenclatura, quando você vai olhar, mas o Tite no banco tinha jogadores que, por exemplo, saiu o Felipe Luiz, entrou o Ayrton Lucas, que em determinado momento foi jogador de seleção brasileira, pedimos na seleção, foi o melhor da posição no campeonato, especialmente no primeiro semestre. Sai o Arrascaeta, mas entra o Everton Ribeiro, por exemplo, o Luiz Araújo, que fez um ótimo primeiro tempo, para a entrada do Bruno Henrique, o Cebolinha para a entrada do Thiago Maia, acho que foi ali mais uma contenção, mas é curioso, todas essas trocas pioraram o Flamengo. E aí você vai pensar, entrou o Everton Ribeiro, entrou o Bruno Henrique, entrou o Thiago Maia, entrou o Ayrton Lucas e depois entrou o Gabigol na do Pedro. Como é que a gente vai explicar isso? Tem algo errado, né? O Flamengo tem um elenco que quando a gente vê as trocas, a gente vê, não perde qualidade, perdeu. Muito por conta do que o Diniz fez com as suas trocas. Mas ainda assim, não era um time para sofrer tanto como sofreu e não conseguiu vencer.
No finalzinho teve uma discussão ali do Gabigol com o Nino. Acho que o Gabigol realmente pagou assim de bode expiatório ali, de ingênuo na jogada. Ele faz a falta, mas o Nino segura o pescoço 2 vezes do Gabigol, mereceu a expulsão. E o Gabigol realmente tem uma reação que é natural, porque o cara tentou agarrar o pescoço dele. Não acho que ele tenha revidado a ponto de merecer ser expulso. É que ali o Wilton Pereira Sampaio, terminando o jogo, quis acomodar, né, mais tranquilo, né, se esconder atrás do cartão, aplicou para os dois para resolver. Mas o Gerson, por exemplo, poderia. O Gerson chega empurrando o John Kennedy, se eu não me engano, que está no bolo. Aí sim, você pode, se fosse para expulsar alguém, né, acho que nem é lance para expulsão, mas eu acho que o Nino sim mereceu expulsão, o Gabigol nem tanto. Não faria muita diferença, eu acho, né, nos minutos finais ali, faltava 1 minuto para terminar o jogo, e aí depois ele deu mais uns 2, aquela coisa toda, enfim, terminou 1-1. O Fluminense não perdeu para o Flamengo, isso é uma grande vitória depois de você ter sido campeão da Libertadores, né? E o Flamengo sim, deixou 2 pontos importantes, era o mandante e digamos assim, queimou esse jogo a mais, né? Que ele tinha. Porque no momento, se ele vencesse ele tinha esse jogo a menos, né? Não jogo a mais. Se ele vence hoje, ele tinha esse jogo a menos como ainda uma carta na manga. No momento em que ele perde pontos, esse jogo a menos virou uma obrigação para ele poder vencer, em termos de título que eu estou falando, né? Para continuar na disputa do título. Então, o Flamengo estaciona com 57 pontos. Eu estou gravando esse vídeo enquanto o Palmeiras está vencendo o Inter, então o Palmeiras está se tornando o líder, mas o Botafogo pode retomar no domingo, enfim, mas é fato que o Flamengo ficou, né? O Flamengo que tinha 56 foi no máximo a 57. Bragantino 58, Botafogo 59, Grêmio 59, Palmeiras está indo a 62, se perder o jogo volta para 59, mas o Flamengo ficou em 57, mas tem um jogo a menos. O que vocês acharam da partida? O Flamengo decepcionou porque era um jogo assim, era um rival, era um jogo mais difícil talvez, né? Porque agora pega o América fora. O Flamengo tem uma tabela interessante, mas assim, era um jogo para vencer e o Fluminense não deixou. O que vocês acharam da partida? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!